Profecias Bíblicas Decifradas, seu guia de crescimento pessoal e prosperidade para 2026. E se a Bíblia guardasse um plano secreto para seu 2026? Não apenas insights espirituais, mas um guia direto para crescimento pessoal e prosperidade que estava escondido à vista de todos. Neste vídeo, vamos decodificar profecias antigas para revelar um plano poderoso e prático que você pode usar para transformar sua vida e cultivar abundância no próximo ano. Mas antes de revelar essas verdades, eu preciso que você faça algo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você não perderá nenhum desses insights valiosos. Pronto? Agora, vamos começar nossa jornada. A visão de Abraão para 2026. Herança e prosperidade sobrenatural. Você já parou para pensar no que Deus realmente prometeu a Abraão? Não estou falando apenas de uma bênção genérica, mas de um pacto soberano que transcende gerações e quebra barreiras financeiras, emocionais e espirituais. Gênesis 12, 2, 3 revela algo explosivo. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa não era apenas para Abraão, mas para todos os seus descendentes por fé. E isso inclui você. O pacto de prosperidade não tem data de validade, não tem limite de crédito e não tem restrição geográfica. É eterno, irrevogável e inquebrável. Em 2026, você precisa operar sob a autoridade deste pacto. Primeiro, reconhecendo que você não é apenas um ser humano tentando sobreviver, mas um herdeiro soberano de uma herança divina que inclui prosperidade, saúde, autoridade e bênçãos sobre bênçãos. Gálatas 3:29 confirma: E se sois de Cristo, logo sois semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Herdeiro, irmão, não escravo, não servo, não plebeu financeiro, herdeiro. Herdeiro não se contenta com migalhas, herdeiro não mendiga, herdeiro reivindica o que já lhe pertence por direito de nascimento espiritual. O que Deus prometeu a Abraão não foi uma benção qualquer, foi engrandecimento total. Nome grande, influência grande, riquezas grandes, impacto eterno. Agora, a prática para 2026. Você deve viver como herdeiro, não como mendigo. Isso significa que cada decisão financeira, cada investimento, cada escolha de gasto deve ser filtrada através da lente da herança. Você não compra por impulso, você investe com propósito. Você não se endivida para aparecer, você acumula para legar. Você não trabalha por dinheiro, você trabalha para multiplicar recursos do reino. Provérbios 13:22 afirma: O bom deixa herança aos filhos dos filhos, e a riqueza do pecador é guardada para o justo. Você é o justo. A riqueza que foi mal direcionada, desperdiçada, roubada do sistema financeiro injusto, está sendo transferida para suas mãos agora. Você não está roubando, você está recebendo o que já é seu por herança. Comente agora com autoridade: Eu sou o herdeiro das promessas de Abraão e reivindico minha herança de prosperidade agora. A estratégia de José para governar seu Egito pessoal. José não foi apenas um sonhador. Ele foi um estrategista divino que transformou escravidão em soberania, cativeiro em comando, humilhação em honra. Gênesis 41, 39 e 40 registra a explosiva declaração de Faraó. E Faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se governará conforme a tua palavra. Só no trono eu serei maior do que tu. José não chegou lá por networking ou sorte. Chegou por discernimento profético e gestão. Sabia de recursos durante 7 anos de escassez. Em 2026, você precisa operar como José em seu próprio Egito pessoal.
A primeira estratégia de José foi interpretar corretamente os sinais dos tempos. Ele não apenas viu os sonhos de Faraó, ele viu o que Deus estava fazendo no reino do céu e reproduziu na terra. Provérbios 3, 5, 6 é a base. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em 2026, você não deve tomar decisões financeiras baseadas apenas em análise de mercado ou opinião de especialistas. Você deve reconhecer Deus em todos os seus caminhos financeiros. Antes de assinar qualquer contrato, antes de fazer qualquer investimento, antes de abrir qualquer negócio, você deve orar, jejumar e ouvir a voz de Deus. A sabedoria divina é infinitamente superior à sabedoria humana. A segunda estratégia de José foi a de preparar-se antes da escassez. Ele armazenou 20% da produção durante 7 anos de fartura para sobreviver durante 7 anos de fome. Gênesis 41, 34, 36 detalha que Faraó faça isto e nomeie oficiais sobre a terra e recolha 1/5 da produção do Egito nos 7 anos de fartura e ajunte alimentos sob a mão de Faraó e eles guardem os mantimentos da cidade. Em 2026, você deve aplicar o princípio do 20%. Não importa quanto você ganha, guarde 20% imediatamente. Não depois das contas, não depois do lazer. Primeiro 20% para Deus e para o futuro. Este não é um conselho financeiro secular, é mandamento bíblico de prosperidade. Comente com disciplina. Eu vou operar como José e guardar 20% de tudo que entrar na minha vida. A paciência racional de Raquel e o tempo divino Raquel é frequentemente lembrada por sua beleza, mas sua verdadeira virtude era a paciência estratégica, combinada com a ação persistentemente orante. Gênesis 30, 22, 24 registra o momento climático. Depois Deus lembrou-se de Raquel e Deus a ouviu. E ela concebeu e deu à luz um filho, dizendo: Deus tirou o meu opróbrio. E chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor acrescente-me outro filho. Raquel esperou anos, enfrentando vergonha, rivalidade, pressão social e desespero crônico. Mas ela nunca parou de orar. Em 2026, você precisa entender que Deus tem um tempo estratégico para cada promessa. Eclesiastes 3:1. É claro, para tudo há uma oportunidade certa e um tempo para cada atividade debaixo do céu. Você pode estar esperando por um filho, por um negócio, por uma cura, por uma realização profissional. Você pode estar pensando que Deus se esqueceu, que Ele não está ouvindo, que sua oração está caindo no vazio. Erro fatal. Deus nunca se esquece, Ele apenas aguarda o tempo perfeito para maximizar o impacto da promessa. Abacuque 2.3 garante: porque ainda há uma visão para o tempo determinado, e falará do fim, e não mentir. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Certamente virá, não talvez, não se Deus quiser, certamente. A lição de Raquel é clara: oração persistente, mais paciência estratégica, manifestação divina. Ela orou durante anos, mas quando o tempo veio, Deus lembrou-se dela. Não porque ele havia esquecido, mas porque o tempo de ação havia chegado. Em 2026, você deve orar com a mesma persistência, mas também deve aguardar com expectativa ativa. Expectativa ativa não é dormir e esperar. É preparar o berço, preparar o quarto, preparar o coração. Comente com fé ativa. Eu confio no tempo de Deus e preparo o terreno para minha promessa. A sabedoria prática de Salomão para decisões de 2026. Salomão não era apenas sábio em palavras, ele era sábio em ações, estratégias e decisões. 1 Reis 3:12 registra a promessa divina. Eis que te concedi um coração sábio e inteligente, tanto que nunca houve alguém como tu, nem haverá depois de ti.
Esta sabedoria não era apenas para resolver disputas, era para governar nações, administrar recursos e multiplicar riquezas. Em 2026, você precisa operar sob o espírito de sabedoria de Salomão. A primeira característica dessa sabedoria é discernimento para oportunidades divinas. Salomão não investia em tudo que brilhava. Ele analisava com o olhar de Deus. Provérbios 4:7 ordena: a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquire sabedoria. E com tudo o que adquires, adquire inteligência. A segunda característica é temperança para não se debandar. Salomão tinha tudo à sua disposição: ouro, prata, mulheres, poder, fama. Mas ele dominava seus desejos para não ser dominado por eles. Provérbios 25:28 avisa: como cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não domina o seu espírito. Em 2026, você vai enfrentar tentações de gastar, de se endividar, de aparecer, de competir. Você precisa dominar seu espírito. Você precisa dizer não para o impulso, para o ego, para a inveja, para o medo de perder. 1 Coríntios 9:24-27 compara a vida cristã a uma corrida estratégica. Não sabeis que os que em estádio correm, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal modo que o alcanceis. E todo o que combate na luta se abstém de todas as coisas. E eles o fazem para receber uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. Eu, pois, assim corro, não como a quem não sabe aonde. Assim combato, não como a quem bate no ar. Anto castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovável. Decastigar o corpo é dominar o impulso, é dizer não ao gasto desnecessário, sim ao investimento sábio, não ao show-off, sim ao legado. Comente com domínio. Eu vou operar com sabedoria de Salomão e dominar meus impulsos em 2026. A força de Josué para conquistar território em 2026. Josué não era apenas um guerreiro físico, ele era um guerreiro espiritual que entendia que a batalha pertence ao Senhor, mas a obediência era sua responsabilidade. Josué 1:9 é o lema de todo vencedor. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esta não é uma promessa condicional, é um mandamento de presença divina. Em 2026, você vai enfrentar batalhas. Batalhas financeiras, batalhas de saúde, batalhas de relacionamento, batalhas de propósito. Você precisa agir com a força de Josué. A primeira característica dessa força é coragem para andar onde ninguém andou. Josué não ficou do lado de fora da terra prometida com medo dos gigantes. Ele entrou e conquistou. Números 13:30 mostra a diferença. Então Calebe silenciou o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque podemos vencê-la. Podemos vencê-la. Não talvez, não se Deus quiser. Podemos. A segunda característica é a obediência cega ao plano de Deus. Josué não improvisou estratégias militares baseadas em sua experiência. Ele seguiu as ordens divinas ao pé da letra. Josué 6:3-5 registra a estratégia bizarra. E rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, dando uma volta em torno da cidade. Farás isso 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia darei 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E sucederá que, quando tocarem a trombeta e ouvirdes o seu som, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá embaixo, e o povo subirá, cada um pela sua frente. Marchar em círculos e gritar parece loucura, mas essa loucura derrubou muros inexpugnáveis.
Em 2026, Deus pode te pedir para fazer coisas que parecem sem sentido, dar o dízimo quando está no vermelho, investir em um sonho que parece impossível, perdoar quem te deve, começar um negócio sem capital aparente. Mas se Deus mandou, o muro vai cair. Comente com coragem. Eu vou agir com força de Josué e conquistar meu território em 2026. A persistência orante de Raquel e o tempo de manifestação Raquel não foi apenas paciente, ela foi persistentemente orante. Gênesis 30, 22, 24 registra o clímax. Depois Deus lembrou-se de Raquel e Deus a ouviu, e ela concebeu e deu à luz um filho, dizendo: Deus tirou o meu opróbrio. E chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor acrescente-me outro filho. A palavra-chave aqui é depois. Depois de anos de espera, depois de lágrimas, depois de rivalidade, depois de desespero. Mas Deus se lembrou. Em 2026, você precisa entender que Deus nunca esquece uma promessa. Isaías 49, 15 e 16 consola. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, deixar de se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que estas se esqueçam, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas minhas palmas. Os teus muros estão continuamente perante os meus olhos. Gravado nas palmas de Deus. Isso significa que sua promessa de prosperidade não está em um arquivo celestial esquecido. Está gravada na pele do Pai. Ele vê seus muros de proteção financeira sendo construídos passo a passo. A persistência de Raquel não era passiva, era ação orante constante. Ela chorou, ela orou, ela barganhou, ele esperou. Salmo 126, 5, 6 profetiza: Os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Certamente virá com alegria, trazendo os seus molhos. Semear lágrimas é orar chorando. É clamar quando não vê resultado. É jejuar quando a conta está no vermelho. É orar quando tudo parece perdido. Mas ceifará com alegria. Em 2026, você pode estar chorando lágrimas de escassez, mas se você persistir em orar, ceifará molhos de abundância. Comente com persistência: eu vou persistir em orar como Raquel, até que Deus se lembre de mim e acrescente minha prosperidade. A sabedoria prática de Salomão para decisões de 2026. Salomão não era apenas sábio em palavras, ele era sábio em ações, estratégias e decisões. 1 Reis 3:12 registra a promessa divina: Eis que te concedi um coração sábio e inteligente, tanto que nunca houve alguém como tu, nem haverá depois de ti. Esta sabedoria não era apenas para resolver disputas, era para governar nações, administrar recursos e multiplicar riquezas. Em 2026, você precisa operar sob o espírito de sabedoria de Salomão. A primeira característica dessa sabedoria é discernimento para oportunidades divinas. Salomão não investia em tudo que brilhava. Ele analisava com o olhar de Deus. Provérbios 4:7 ordena: A sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquire sabedoria. E com tudo o que adquires, adquire inteligência. A segunda característica é temperança para não se deixar levar. Salomão tinha tudo ao seu alcance: ouro, prata, mulheres, poder, fama. Mas ele dominava seus desejos para não ser dominado por eles. Provérbios 25:28 avisa: Como cidade derribada sem muros, assim é o homem que não domina o seu espírito. Em 2026, você vai enfrentar tentações de gastar, de se endividar, de aparecer, de competir. Você precisa dominar seu espírito. Você precisa dizer não ao impulso, ao ego, à inveja, ao medo de perder. 1 Coríntios 9, 24, 27. Compara a vida cristã a uma corrida estratégica. Não sabeis que os que em estádio correm, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal modo que o alcanceis, e todo o que combate na luta se abstém de todas as coisas. E eles o fazem para receber uma coroa corruptível, mas nós, uma
incorruptível. Eu, pois, assim corro, não como a quem não sabe aonde. Assim combato, não como a quem bate no ar. Anto castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovável. Castigar o corpo é dominar o impulso, é dizer não ao gasto desnecessário, sim ao investimento sábio, não ao show-off, sim ao legado. Comente com domínio. Eu vou operar com sabedoria de Salomão e dominar meus impulsos em 2026. A coragem de Josué para conquistar território inexplorado. Josué não era apenas um guerreiro físico. Ele era um guerreiro espiritual que entendia que a batalha pertence ao Senhor, mas a obediência era sua responsabilidade. Josué 1:9 é o lema de todo vencedor. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esta não é uma promessa condicional, é um mandamento de presença divina. Em 2026, você vai enfrentar batalhas. Batalhas financeiras, batalhas de saúde, batalhas de relacionamento, batalhas de propósito. Você precisa agir com a força de Josué. A primeira característica dessa força é coragem para andar onde ninguém andou. Josué não ficou do lado de fora da terra prometida com medo dos gigantes. Ele entrou e conquistou. Números 13:30 mostra a diferença. Então Caleb silenciou o povo perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque podemos vencê-la. Podemos vencê-la. Não talvez, não se Deus quiser. Podemos. A segunda característica é a obediência cega ao plano de Deus. Josué não improvisou estratégias militares baseadas em sua experiência. Ele seguiu as ordens divinas ao pé da letra. Josué 6:3-5 registra a estratégia bizarra. E rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, dando uma volta em torno da cidade. Farás isso 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia dareis 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E sucederá que, quando tocarem a trombeta e ouvirdes o seu som, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá embaixo, e o povo subirá, cada um pela sua frente. Marchar em círculos e gritar parece loucura, mas essa loucura derrubou muros inexpugnáveis. Em 2026, Deus pode te pedir para fazer coisas que parecem sem sentido. Dar o dízimo quando está no vermelho, investir em um sonho que parece impossível, perdoar quem te deve, começar um negócio sem capital aparente. Mas se Deus mandou, o muro vai cair. Comente com coragem. Eu vou agir com força de Josué e conquistar meu território em 2026. A persistência orante de Raquel e o tempo de manifestação divino. Raquel não foi apenas paciente, ela foi persistentemente orante. Gênesis 30:22-24 registra o clímax. Depois Deus lembrou-se de Raquel, e Deus a ouviu, e ela concebeu e deu à luz um filho, dizendo: Deus tirou o meu opróbrio, e chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor acrescente-me outro filho. A palavra-chave aqui é depois. Depois de anos de espera, depois de lágrimas, depois de rivalidade, depois de desespero. Mas Deus se lembrou. Em 2026, você precisa entender que Deus nunca esquece uma promessa. Isaías 49:15-16 consola. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, deixar de se compadecer do filho do seu ventre? Ainda que estas se esqueçam, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas minhas palmas. Os teus muros estão continuamente perante os meus olhos. Gravado nas palmas de Deus. Isso significa que sua promessa de prosperidade não está em um arquivo celestial esquecido. Está gravada na pele do Pai. Ele vê seus muros de proteção financeira sendo construídos passo a passo. A persistência de Raquel não era passiva, era ação orante constante. Ela chorou, ela orou,
ela barganhou, ela esperou. Salmo 126, 5, 6 profetiza: os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Certamente virá com alegria, trazendo os seus molhos. Semear lágrimas é orar chorando, é clamar quando não vê resultado, é jejuar quando a conta está no vermelho, é orar quando tudo parece perdido, mas ceifará com alegria. Em 2026, você pode estar chorando lágrimas de escassez, mas se você persistir em orar, ceifará molhos de abundância. Comente com persistência: eu vou persistir em orar como Raquel até que Deus se lembre de mim e acrescente minha prosperidade.